E aqui, pessoal, a gente tem um roadmap, né? Esse roadmap da Cardano, ele é dividido em fases, porém, ele tem uma coisa bem interessante, tá? Que as fases deles, eles não são totalmente concluídas, ela não é totalmente concluída, para que você possa dar continuidade a outra fase. Algumas delas, elas são construídas de forma em parceria com as outras. Em Então, paralelo, né? isso. Então, tipo Você assim, está a Byron, construindo uma, a outra está andando, né? É por isso que às vezes fica até meio confuso você entender o que, que é de quem, de onde que tá, é meio confuso por vezes. isso. Se você pegar, por exemplo, a Byron, que foi a primeira fase da Cardano, ela foi feita o que ali? Ali ela era totalmente centralizada, né? E foi meio que comprar para você poder comprar e vender o token Cardano, né? Que ali ainda estava sendo mantida pela IOK e pela Emurgo. Aí nós viemos depois, né, que foi em 2020 lá, a migração para a parte Shellen, que foi quando veio a carteira Yoroi, né? Para quem já conhece a Cardano, a carteira Yoroi, tem até vídeos aqui no canal que a gente explica como você utiliza ela, como você faz stake, que é uma carteira que foi desenvolvida logo lá também no surgimento dessa fase de Shellen para fazer a descentralização e você poder colocar suas ADAs em stake. E o que é o stake? Né? O stake é o que focou a descentralização do próprio ecossistema. Começou a ser construída as pools, que são as piscinas de liquidez, onde você coloca o seu token ali e passa a participar do consenso. Esse stake e essa parte Shell, ela veio junto com a Ouroboros, que é a parte lá do Proof of Stake, que é um consenso, nós vamos explicar mais na frente sobre ela. E aí, agora em 2021, veio a Goguen, que foi a parte mais esperada e eu acredito que para as pessoas que não entendem muito do mercado, foi a parte onde muitos se frustraram, porque as pessoas acharam que quando entrassem a Goguen, que o token Cardano, que é o token do ecossistema, ia subir além de ao infinito, né? Eu gostaria de falar isso, né? E na verdade, não foi isso que aconteceu, porque quando eles lançaram a Goguen, né, e por eles terem bases científicas, teste para a par, eles já sabiam que iam enfrentar dificuldades, porque a rede ela tem um certo limite de transação, ela tem um certo limite de operação, ela não é igual a Ethereum, que quem paga a taxa mais cara, entra na frente, ela simplesmente pegou esse estudo dela e falou, olha, a Goguen vai começar a funcionar, mas vão vir problemas. Né? E com isso veio a criação aí dos contratos inteligentes e agora nós estamos partindo para fase baixo, que é a fase de Mesmo, otimização e escalabilidade. mesmo com testes, né, em redes de teste, né, Davi? Isso é curioso, a gente imagina assim, tem a rede de teste lá, e por que está dando errado aqui na rede central, né? Sim, É que aparecem problemas que você, de fato, ali no preview, né, cara? O usuário, né, aí quando a gente fala de software, até é curioso, cara. O usuário, ele tem a capacidade imensa de achar problema, o negócio chega a ser bizarro. É uma piada isso aqui, tá, pessoal? O usuário é o cara que está usando ali, ele consegue achar umas tretas que o cara que está programando, ele já fez teste, segue toda a documentação, tem teste, tem procedimento de fazer teste, testes automatizados em software. Resumo da história: você tem uma função, você faz um teste automatizado nela, você manda ela rodar com todos os parâmetros possíveis, né, que pode entrar naquela função, e você faz teste automatizado, e mesmo assim ainda sai com erro. Mas é comum, é o que eu sempre falo, né, Davi? O pessoal tem que entender que desenvolver um criptativo e desenvolver um software. Né? Se você está desenvolvendo software, você vai é uma coisa abstrata e esses erros vão aparecer mesmo depois de ter sido, entre aspas, né, infinitamente testado. Isso é comum. sim. E o interessante é que, tipo assim, a Goguen foi entregue, né, para começar os DApps funcionarem, porém, ela não terminou. Se você olhar, a fase baixo, que é a fase de escalabilidade e interoperabilidade, ela também é uma fase de otimização. Então, dentro dessa fase, você continua realizando os procedimentos de criação e melhoria da forma com que a pessoa vai criar os DApps para poder utilizar. Por exemplo, a gente teve um hard fork agora há pouco tempo, mais para frente nós vamos falar um pouquinho sobre ele, que foi uma forma de otimizar a forma com que nós utilizamos os DApps lá dentro. E outra coisa, por exemplo, se você pegar a fase Shelling, que ela é da otimização e descentralização, ela só vai ser concluída na parte voltar,
que é a parte aonde a Cardano vai estar nos ajustes finais para chegar na autossustentabilidade do ecossistema. Porque a maior parte dos ecossistemas, eles não são autossustentáveis. Você precisa, vou dar um exemplo aqui, ó, por exemplo, Bitcoin. O Bitcoin, a autossustentabilidade dele vem da força computacional, que é o que traz segurança, porém, ela exige um grande custo energético. Então, dependendo da cotação que o Bitcoin está, ele pode perder segurança com isso, porque alguns mineradores podem sair por conta que não está sendo rentabilizado. E aí você tira a força computacional e automaticamente você reduz a segurança do sistema. Ah, Davi, mas então o Bitcoin não é seguro? Não, tem nada a ver com isso, pessoal. Estou falando na relação de autossustentabilidade. Exatamente. E a Cardano, ela se preza muito a cálculos matemáticos. Toda a estrutura dela, ela é baseada em cálculos matemáticos. A economia, o desenvolvimento de softwares, a Ouroboros, a parte Gaugen abaixo, até a descentralização, cara, dela é contabilizada através de cálculos matemáticos. Deixa eu só fazer um adendo, Davi, porque eu lembrei agora que a gente não colocou no slide, mas está no material do PDF, que é o seguinte. Uma coisa que eu fiquei assim, impressionado quando eu vi foi a definição lá do Ouroboros, e na definição dele estava escrito lá, psicologia comportamental. Quando eu olhei aqui dali, eu falei, caramba, esses caras de fato eles estão enxergando a coisa muito mais longe, né? Porque a sustentabilidade de uma economia, ela está atrelada também à psicologia das pessoas. Por quê? Porque você está no ecossistema, o ecossistema é formado de pessoas. Se as pessoas não veem interesse naquele token ou naquela economia, já era o projeto. Se tiver alguma coisa errada acontecendo dentro do projeto, no sentido de estar tendo um monte de especulação e algum outro tipo de coisa que incomode as pessoas, elas também vão sair. Ou seja, se um validador está ganhando muito e o outro está... Isso não aconteceria, né? Mas, assim, se está tendo uma centralização grande de validadores, estão ganhando valores maiores, isso incomoda a comunidade, as pessoas vão desistir do token. Então, assim, quando eu vi aqui dali escrito na definição, inclusive do Ouroboros, eu falei, caramba, esses caras estão realmente enxergando mais longe que a maioria dos outros projetos de criptoativos. Deixa eu só fazer mais uma adenda ali, Davi. Eu pensei que você ia comentar mais alguma coisa, mas ali, só comentar aqui um momento histórico aí, né? O primeiro ali é chamado o Byron, né? Na verdade é o Lord Byron. Ele é um poeta. E a filha dele é chamada Ada Lovelace, que é considerada a primeira programadora aí, né? E o nome do token, né? Na verdade é Ada, né? Em homenagem à filha desse... Ada Lovelace. E a menor unidade dele é o Lovelace, que é o sobrenome dela. Exatamente. É o nome do token Ada e a menor unidade do token Ada é a Lovelace.